Então agora a última parte do vídeo, como eu já falei, do histórico assim do governo aqui no Brasil até o ano 2000, é, a década ali do PT, o quanto teve essa polarização, a situação econômica que a gente está agora, e uma descrição bem clara de como a esquerda ferra os homens e por que que ela ferra os homens. E daí no último vídeo eu comentei sobre a Suécia e o Japão, que são exemplos de países que estão sendo ferrados por causa do feminismo, só que um tem uma situação de esquerda, o outro tem uma situação mais de direita, e tu vê que a sociedade de direita é uma sociedade melhor para tu viver, tá? E assim, ó, descrevendo a direita, não me leva a mal, mesmo problema da esquerda. A direita ela também quer escravizar tudo quanto é homem, só que a diferença é a seguinte: a direita ela está disposta a negociar com os homens na parte das leis e ela está disposta a recompensar os homens pelo esforço deles. Basicamente, o homem vai se esforçar para cuidar da mulher e dos filhos, só que em troca, o governo assim de direita, ele vai dar uma certa autoridade dele sobre a família. Ele vai recompensar essa responsabilidade dele. Então, assim, essa é a diferença. A esquerda ela quer escravizar todos os homens para beneficiar todas as mulheres sem nenhum tipo de discriminação. Enquanto a direita, ela quer escravizar todos os homens, só que assim, em nome de família e sociedade. A direita ela não adota aquele relativismo moral. Ela tem uma noção do que é moralmente bom, o que é moralmente ruim, e isso meio que dá uma bússola, dá um rumo para a tua sociedade. Por mais que a pessoa pode falar, ah, mas eu não sou moralista nem nada disso. Só que tu tem que reconhecer que existem situações, por exemplo, para menores de idade, como foi aquele caso do cara pelado com as crianças passando a mão no cara pelado no museu. Tu tem como ver que aquilo ali é degeneração, que é uma coisa, ok, se a pessoa é adulta, pode liberar pornografia, pode consumir droga, pode fazer o que ela bem entender, é adulto, entendeu? Mas a hora que é criança é outra situação. E daí, nessa parte moralista da direita, a direita ela demonstra que assim, ela é contra divórcio. Ela é contra a mãe solteira. E um exemplo claro disso, eu vou pegar dos Estados Unidos, que assim, a partir da década de 60, 70, teve as políticas da Great Society, que foi basicamente criar o Food Stamps e o Section 8 Housing, que é um bolsa alimentação e um bolsa moradia para famílias de baixa renda. Só que naquela época, olha a sacanagem que fizeram. Basicamente, só pode receber esses dois benefícios famílias que o chefe de família seja mulher. Colocaram o homem para fora da casa, colocaram o homem fora da família. E criaram gerações sem ter homem, sem ter pai dentro de casa. E historicamente teve casos de homens que eles ainda tinham um relacionamento bom com a esposa ou com a companheira, só que eles saíram de casa porque assim, ele consegue arranjar um emprego 6, 9 meses por ano e o dinheiro do governo vem todo mês. Então ele pensou, olha, eu posso continuar com a minha companheira e a gente vai ter uma situação mais de pobreza, ou eu posso cair fora e a gente vai receber mais benefício. E é a mesma coisa que eu comentei em vídeos passados daqui do Brasil, que com esses assistencialismos que vai para a mulher e focando em mãe solteira, tem muito casal que tá junto ainda, só que assim um mora em cada lugar ou simplesmente só assinam na papelada do governo que a mulher tá solteira para ficar recebendo o benefício. E eu comentei sobre a eleição do Trump, e o Trump, quando ele foi eleito, já tinha um ministro dele que ele começou a querer mexer nessa lei e ou tirar essa exigência de que para receber os benefícios não tem que ter um homem em casa, ou pior, pegar e exigir que tenha um homem dentro de casa, exigir que tipo, mas a mulher tá solteira, arranja um outro companheiro, ou volta com teu companheiro anterior. E assim, ó, a esquerda é aquele negócio, ela vai te surrar através de inflação, de imposto, de lei sexista, independente de ser casado, solteiro, ter filho ou não. Já a direita é aquela coisa, tu vai seguir o teu estilo de vida MGTOW, não vai casar, não vai ter filhos, eles não podem te obrigar a casar e ter filhos. Eles podem negociar, eles podem tentar tornar o arranjo mais atraente, te incentivar, por exemplo, aquelas leis que dizem que dos Estados Unidos, se tu é casado, tu tem filho, tu baixa para um nível mais baixo no imposto de renda. Aqui no Brasil, se tu tem dependentes, tu ganha algumas isenções do imposto de renda, entendeu? Outra coisa, assim, mas a direita ela pode querer, por exemplo, proibir camisinha. Tá, cara, mas daí tá ferrando com os dois gêneros, tá entendendo? Não tá ferrando só com um. A direita pode querer proibir vasectomia.
Mas para isso existe turismo médico, tu pode ir para outro país para fazer o negócio. Ou a direita pode querer proibir pornografia. Boa sorte, entendeu? Só digo isso. Então assim, ó, a direita ela tem pelo menos aquele potencial de tentar tornar o negócio mais atraente para homens e tentar reverter as leis que são contra homens. Por exemplo, tentar tornar essas leis que forem implementadas em governos socialistas para serem mais neutras na parte de gênero, tratar os dois lados com justiça, ou reverter e acabar com essas leis. E é lógico, para o cara que é MGTOW, que realmente não quer casar, não quer ter filho, beleza? Só que tem um MGTOW que está simplesmente de greve, que são os MGTOWs relutantes, são caras que assim têm vontade de ter filho e até casariam e tivessem filho se eles soubessem que houve uma melhora nas leis, se o arranjo fosse um pouco mais justo. E assim, por exemplo, a direita ela é contra cota para mulher e é contra cota racial também. Já é uma coisa mais benéfica para a sociedade. Ela é contra assistencialismo para mães solteiras, que nem eu falei da outra vez. Então assim, se tu cria uma sociedade que não tem esse assistencialismo para mãe solteira, que começa a recompensar comportamento que é mais positivo ao invés de negativo, tu cria uma sociedade que assim, a mulher ela tem que se submeter, porque ela não tem escolha. Ela não tem aquela opção de se casar com o governo. Ela não tem aquela opção de ficar recebendo dinheiro público sem estar fazendo nada em troca, sem estar tendo filho, entendeu? E também tem outro detalhe. Tu vê que estados e países mais de direita, até mesmo as mulheres votam mais na direita. Porque geralmente elas estão casadas, independente de serem dona de casa ou não, e elas sabem que se elas votarem num partido de esquerda, tem a chance de aumentar imposto. A família dela vai estar perdendo dinheiro. Então ela vota na direita para manter os recursos da família dela. E assim, ó. Exemplo, né? Por exemplo, mas numa sociedade de direita tu também tem um feminismo que tem que combater e tu tem queda de taxa de natalidade. Mas aí é que está a direita, a diferença da direita. A direita ela está disposta a remover direitos e benefícios feministas ou reverter elas. E eu tenho dois exemplos, China e Rússia. A China, alguns anos atrás, o governo chinês viu que estava aumentando demais os divórcios, analisaram a situação, simplesmente fizeram um canetaço. Todo casamento agora é separação total de bens. O imóvel é do cara, o carro é do cara, como geralmente é, e o homem também geralmente tem um salário mais alto. Se a mulher não tem nenhum bem que ela adquiriu durante o casamento, vai pedir o divórcio, beleza, vai voltar para a casa dos pais, de mão abanando. Pensa no quanto isso reduziu a quantidade de divórcio no país. Outro exemplo, na China começaram a fazer universidade para mulher. E não é universidade para virar engenheira, para virar médica, para virar administradora, não. É universidade para virar dona de casa. Aprender a cozinhar, aprender a fazer orçamento familiar, tocar instrumento musical, primeiros socorros, um monte de coisa simplesmente para ser dona de casa. Outro exemplo ali, da Rússia. A Rússia teve um estado que é mais de vertente muçulmana, que simplesmente o governador ele criminalizou mãe solteira. A mulher que é mãe solteira ela tem que arranjar um companheiro, ou voltar para o companheiro anterior, ou o companheiro que é o pai dos filhos, senão ela vai para a cadeia. E se esse companheiro já tiver com outra esposa, legal, agora esse companheiro tem 2 esposas. Entendeu? Então pensa no nível do negócio. Teve outro caso que até colocaram bastante aqui no Brasil nas notícias, que simplesmente a Rússia também, um tempo atrás, ela descriminalizou violência doméstica. Resumindo, agressão leve não dá mais cadeia, é considerado como discussão de casal normal, entendeu? Então é por isso que eu digo assim, ó, todo homem, independente do estilo de vida que ele quer adotar, independente de ser MGTOW ou não, ele tem que ser de direita, tá? Porque por mais que não seja a parte política que garante uma liberdade total para ele, é a que vai garantir uma liberdade a maior possível para ele. E não adianta falar assim, não, mas a gente quer ter a mesma liberdade que as mulheres têm. Só tem um detalhe, cara. Mulher não assume responsabilidade nenhuma na sociedade. Se homem começar a não assumir responsabilidade nenhuma na sociedade, ninguém é responsável por nada. Aí acontece aqui a mesma coisa que está acontecendo na Europa. Entendeu? Tu não tem outro caminho a não ser patriarcado. Porque é que nem eu disse, o homem só cuida daquilo que pertence a ele. Para ele cuidar da sociedade, ele tem que ser responsabilizado pelo esforço e pela responsabilidade que ele assume. Entendeu? Se a sociedade quer que o homem cuide dela, tem que ser recompensado. Se as mulheres esperam que os homens vão cuidar dela,
elas têm que se comprometer, entendeu? Tem que ser namorada, tem que ser esposa, tem que não trair, tem que não sair pedindo divórcio. E se a sociedade espera que os homens cuidem dos filhos, tem que ser garantida a guarda também para o homem. Essa é a parte principal que eu espero ter passado nesse vídeo.